Graças a Deus. Glória a Deus. Wagner, se puder, me ajuda com uma água aqui, por gentileza. Meus irmãos, que bom que estamos juntos aqui nessa noite. Uma boa noite mais uma vez a você. Boa noite. Graças e paz a toda a igreja, amém? Irmãos, ao longo do... Obrigado, meu irmão. Mas se puder me arrumar uma outra, isso daqui não vai sobreviver até o final, não. Ao longo do mês de julho, nós estivemos estudando aqui as 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas que o Senhor usou o apóstolo João para revelar às igrejas que estavam na Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse. E nós aprendemos aqui, domingo após domingo, tudo aquilo que era vontade do Senhor, desde o capítulo 2 do Apocalipse, do livro da Revelação, passando pela carta a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E hoje pela manhã nós encerramos as cartas, lendo a carta à igreja em Laodiceia. Só que o livro do Apocalipse não acaba nessa carta. O livro do Apocalipse ele vai continuar até o capítulo 22. Obviamente nós vamos encerrar nessa noite essa série de mensagens. Não vamos estar estudando até o capítulo 22. Mas nessa noite eu creio que Deus tem um fechamento dessa série para nós. E Ele tem algo a nos dizer e algo que Ele já estava nos falando a respeito de como, às vezes, a mídia, os filmes, Hollywood, ou essas coisas que a gente assiste por aí, nos dá uma noção, nos dá uma visão, nos dá um entendimento do Apocalipse, que não é necessariamente aquilo que o Senhor quis transmitir através do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro sobre medo, o Apocalipse não é um livro sobre a besta, o Apocalipse não é um livro sobre o anticristo, o Apocalipse não é um livro sobre o falso profeta. Eles estão inseridos no Apocalipse, eles aparecem no Apocalipse, eles estão presentes no Apocalipse, mas o livro não é sobre eles. O livro é sobre a igreja de Jesus e sobre o Cordeiro, aquele que foi morto e reviveu. O livro é sobre a sala do trono, é sobre um Deus que está entronizado e governa toda a história. O livro do Apocalipse é sobre um Deus que morreu na cruz e voltará para resgatar a sua igreja. E um dia todos nós, eu e você, estaremos com os 24 anciões, estaremos com os 4 seres viventes, estaremos com todos os anjos na presença do trono, e ali cantaremos eternamente um culto de adoração ao Senhor. O Apocalipse não é um livro de medo, o Apocalipse não é um livro de aviões caindo, o Apocalipse não é sobre carros de pessoas que foram arrebatadas e bateram. O Apocalipse não é sobre essa imagem hollywoodiana de tormentos e de anticristos e de demônios superpoderosos que mais parecem cavaleiros do Apocalipse ou saíram de algum livro de Nárnia. O Apocalipse não é sobre eles. O Apocalipse é sobre Deus, o eterno poderoso que governa a história e cuida da sua igreja. É um livro de consolação, é um livro de esperança. E é esse livro que nós estamos estudando durante o mês de julho. E eu quero ler contigo nessa noite Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. O capítulo 4 tem 11 versículos, o capítulo 5 tem 14 versículos. Então nós vamos ler aqui de modo rápido e nós estaremos ouvindo tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Diz assim, livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei diante de mim e estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Então essa é a voz de Jesus falando com João. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era do aspecto semelhante a jaspe, ao sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 outros tronos, e assentado neles havia 24 anciões, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas, o candelabro, nós já falamos sobre isso aqui, 7 lâmpadas de fogo, e que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Então João está tendo uma imagem sobre o céu,
sobre a sala do trono. E essa imagem, ela faz lembrar o encontro de Moisés com Deus sobre o Monte Sinai. Relâmpago, fogo, mistério. A visão do trono de Deus é uma visão tão misteriosa, e Paulo vai escrever a Timóteo, que ninguém nunca viu a Deus, e ninguém pode ver nessa carne a Deus. A visão é tão misteriosa que ele descreve a Deus, e descreve o trono de Deus com aquilo que ele conhece, com jaspe, sardônia, esmeralda. É por isso que o Apocalipse fala sobre ruas de ouro, ou o ouro era o material da rua. Não é porque lá nós viveremos desfrutando de ouro, ou viveremos desfrutando de pedras preciosas. É porque no céu, tudo aquilo que nós temos por precioso é chão, é barro, é sem valor, porque o que há valor, e o maior valor no céu, é a presença de Deus. Então João está tendo essa revelação, e a revelação ele fala sobre um mar de vidro e sobre um candelabro. Isso faz uma analogia ao templo ou ao tabernáculo da antiga aliança, do antigo Israel. O candelabro, os 7 Espíritos de Deus, era aquela luminária que eles tinham com 7 velas, que tinham no templo do Antigo Testamento. O mar de vidro faz uma analogia à bacia que os sumos sacerdotes tinham na entrada do templo, e nessa bacia eles lavavam as suas mãos, lavavam às vezes até seu rosto, para poder cultuar a Deus. Então o que o João está vendo nos céus? O João está vendo um grande tabernáculo, o João está vendo um grande trono, ele está vendo um lugar de adoração. Não é um lugar de assustar, é um lugar de adorar. Vamos continuar. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos. Esses 4 seres viventes, Ezequiel vai falar, você que está anotando essas mensagens, Ezequiel vai escrever lá no capítulo 1 e no capítulo 10 do seu livro, Ezequiel vai dizer que esses 4 seres viventes eram querubins. João vai dizer que eram serafins. Mas se a Bíblia está falando dos mesmos seres viventes, a Bíblia está falando de uma espécie, de uma categoria de anjo que representa todo o poder, todo o domínio de Deus. Ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos. Eles viam toda a terra, tanto por trás, tanto de frente. O primeiro parecia ser um leão, o maior dos animais, o mais forte. O segundo parecia um boi, o mais forte de todos aqueles que servem ao ser humano. O terceiro tinha o rosto de um homem, a coroa da criação. O quarto parecia uma águia, o principal dos animais que voam, a principal das aves. Cada um deles tinha 6 asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que esses seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e àquele que vive para sempre, os 24 anciões, e esses 24 anciões pode ser, a gente não tem certeza, mas pode vir a ser as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas honras, eles lançam as suas majestades, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, e elas existem e foram criadas. Capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, um pergaminho. Na época não existia esse livro que nós temos em mão, só existia pergaminhos. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. 7 selos, 7 simboliza completude. Esse livro estava muito bem fechado, esse livro estava muito bem amarrado, esse livro estava bem selado de uma maneira que ninguém poderia abrir esse livro. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Olha só que interessante. Eu olhava muito, eu chorava muito. João se desesperou. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: Não chore.
eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto, mas estava de pé. Ele parecia estar morto, mas ele está de pé, ele está vivo, ele reina. Esse cordeiro parecia estar morto, mas está de pé. Ele estava no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres significa muita força, completude de poder, completude de força. 7 olhos, completude de visão. Ele vê tudo, ele percebe tudo. Ele está ciente de todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, o candelabro. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Então o Deus Pai entrega esse pergaminho ao cordeiro. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram agora não diante de Deus, mas diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa. Então perceba que é um culto celestial, perceba que é uma grande adoração. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, que é a oração da igreja de Vista Alegre. E cantavam um cântico novo. Então vocês percebam que o Apocalipse não é um livro sobre destruição, é um livro sobre um culto celestial. Então eles cantavam: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote, ou reis e sacerdotes, ou sacerdotes reais, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e clamavam em alta voz: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram: que assim seja, isso é certo, amém. E os anciões se prostraram e o adoraram. Glória a Jesus, glória a Jesus. O livro do Apocalipse é um livro sobre uma grande adoração celestial. E no capítulo 1, Jesus começa a se comunicar com João. Jesus começa a conversar com João. Jesus começa a conversar com João. E ao conversar com João, João o vidente, o profeta, o apóstolo, ele fala assim: olha só, escreve às igrejas que estão na Ásia Menor. E ao escrever sobre as igrejas e para as igrejas que estavam na Ásia Menor, nós ouvimos tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do mês de julho. Nós ouvimos como no mundo há o espírito do anticristo. A carta de 1 João, você pode anotar aí e ler na sua casa, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, lá nos versículos 1 em diante, ele vai descrever para nós o que é o espírito do anticristo. Abra comigo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Capítulo 1, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio na carne, esse procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está operando no mundo, já está agindo no mundo.
Então, quando João vai escrever as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, João vai alertar a respeito do arrependimento, a respeito das tribulações, a respeito das dificuldades. E uma das coisas principais que João vai alertar, ou Jesus vai alertar através da pena de João, através da caneta de João, as 7 igrejas do Apocalipse, é que elas precisavam ficar atentas. Porque já havia um espírito que estava sobre o mundo. Esse espírito é o espírito do anticristo. Ele já age contra a igreja. Ele já atua contra a igreja, e ele perturba a cabeça dos homens, ele perturba o entendimento dos homens, para que os homens possam perseguir a igreja de Jesus e tentar destruir o evangelho nessa terra. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse se trata da Ásia Menor e das igrejas. Só que agora nós chegamos no capítulo 4 e no capítulo 5, e no capítulo 4 e no capítulo 5 o foco, a atenção, o holofote, ele sai da terra, ele sai das igrejas. João para de receber revelações desse tempo presente e o foco passa ao céu. O texto do capítulo 4 já inicia dizendo: eis que eu vi os céus abertos. João, ele tem a oportunidade de viver aquilo que nós acabamos de cantar aqui e orar por essa canção. Ele foi permitido a ele acessar a sala do trono. E é muito interessante que o capítulo 4 vai dizer e vai apresentar o Deus que está assentado sobre o trono. E ao apresentar o Deus que está assentado sobre o trono, apresenta esse Deus como um criador, como aquele que criou todas as coisas, aquele que é o motivo, a razão de toda a criação. E o capítulo 5, que é o capítulo seguinte, vai apresentar o Cordeiro que é a redenção de todas as coisas. Porque a história da humanidade, e agora que eu vou começar a pregar para você, a história da humanidade é a história de uma rebelião. A história da humanidade é a história de um homem, ou de um povo, ou de uma humanidade que foi criada por Deus, criado no jardim do Éden, gerado, o nome dele, Adão, humanidade, foi gerado para viver ao lado de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo, Deus fez toda a criação e criou a humanidade como coroa dessa criação e colocou essa humanidade, esse Adão, essa Eva, essa unidade, esse casal, esse ser, essa humanidade, essa completude, colocou dentro do jardim do Éden, e todos os dias à tarde Deus ia ter comunhão, porque é um Deus que cria, é um Deus de comunhão, não é um Deus de afastamento. Só que foi a humanidade que, ouvindo a antiga serpente, e o Apocalipse que vai usar essa analogia, o dragão, a antiga serpente, que ouvindo o espírito do anticristo, que já estava agindo desde o Éden, ouvindo esse espírito e ouvindo essa serpente, dando atenção à voz do anticristo, ouviu a seguinte coisa: do dia em que você comer do fruto, do dia que você desobedecer a palavra de Deus, você será igual a Deus. Então, qual foi a primeira tentação e o motivo da queda, o grande pecado da raça humana? Querer ser igual a Deus, querer ter o domínio de Deus, querer ser absoluto sobre todas as coisas. No coração do homem, no coração da raça humana, no meu e no seu coração, se nós não vigiarmos, existe uma semente que foi plantada pelo espírito do anticristo, que foi plantada na nossa natureza caída, que foi plantada na nossa humanidade afastada de Deus. Essa semente é: eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Esse mesmo pecado foi o pecado que destruiu Satanás. Porque Satanás, qual foi o desejo de Satanás? Ser igual a Deus. E ele plantou essa mesma semente no coração da humanidade. Então, naquele momento, quando Adão desejou ser igual a Deus, a primeira coisa que Adão fez foi desobedecer, e toda a humanidade foi afastada do jardim do Éden, e toda a humanidade ficou debaixo de uma maldição, a maldição da morte. Só que o Deus que criou é o Deus que também vai buscar se comunicar com esse povo. E ao longo da história da humanidade, a Bíblia diz que Deus escolhe então Noé. E ao chamar Noé, separa Noé com toda a sua família, traz um grande dilúvio sobre a terra e reescreve ou reinicia toda a história. Porque Deus, e preste atenção nisso com o seu coração, Ele sempre será um Deus de novas oportunidades para o seu povo. E ao tentar dar uma nova oportunidade para o seu povo, a Bíblia diz, depois você pode ler na sua casa, Gênesis capítulo 10 e Gênesis capítulo 11, se levantou um homem chamado Nimrod.
Nimrod era bisneto de Noé. Noé teve Cã, Cã teve Cush, Cush teve Nimrod. E a Bíblia diz no capítulo 10 do Gênesis que Nimrod era um homem poderoso na terra. E foi ele quem plantou algumas cidades, como Babel, como Nínive. Nimrod pensava ser absoluto. E em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que em Babel, ou na Babilônia, naquela região, Nimrod teve uma ideia. Depois você pode ler na sua casa em Gênesis capítulo 11. Nimrod teve o seguinte pensamento: nunca mais a raça humana vai se submeter a esse Deus. Nunca mais a raça humana vai sofrer na mão desse Deus. Nunca mais nós nos submeteremos à vontade desse Deus. Vamos construir uma torre e quando Deus quiser fazer alguma coisa contra nós, nós seremos semelhantes a Deus. Novamente, a tentação do anticristo. Novamente, a vontade de ser igual a Deus. A vontade de ter o poder. A vontade de ter o controle da história. A vontade de ser absoluto. E a Bíblia diz, no capítulo 11 de Gênesis, que quando Deus, em sua majestade, percebeu o que os humanos estavam fazendo, Ele desceu e confundiu a língua da raça humana. Só que, como eu falei ainda há pouco aqui, Deus sempre é um Deus de novas oportunidades. Repita comigo: Deus é um Deus de novas oportunidades. A Bíblia diz que Deus então chama Abraão. E ao chamar Abraão, constrói uma dinastia, constrói uma família, constrói uma nação, 12 tribos, 12 patriarcas, junto com os outros 3, Abraão, Isaque e Jacó, e dá uma promessa para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus que cria é um Deus de novas oportunidades. Por isso, se tem alguém aqui me ouvindo nessa noite, que está distante da presença de Deus, que está distante da palavra de Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, há arrependimento, há quebrantamento e há uma nova oportunidade de Deus para a tua vida. Não há pecado, não há afastamento que nos afaste da oportunidade do arrependimento e do quebrantamento e do perdão de Jesus na cruz do Calvário. Só que voltando a Abraão, Deus separa Abraão. Separa Abraão para gerar uma nação. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que conduz a história. Você precisa prestar atenção nisso. Você não pode se distrair nessa noite, porque o livro do Apocalipse é um livro difícil de se entender. O livro do Apocalipse não é um livro simples. E Deus está revelando a sua história aqui para nós nessa noite. E ao reservar em Abraão, em Isaque, em Jacó, ele constrói uma nação. Essa nação começa a se prosperar, começa a crescer, só que no tempo dos profetas, eles começam a se achar melhor que os outros, Caio. Eles começam a se achar mais especiais, eles começam a julgar as nações. Então Deus manda os seus profetas, Deus manda Isaías, Deus manda Jeremias e começa a anunciar a nação de Israel e anuncia para nós nessa noite: nação de Israel, se você está longe da presença de Deus, se volte para a presença de Deus, se volte para a conversão, se volte para o quebrantamento e para de ser orgulhoso. Porque Israel se sentia tão especial que começou a servir outros deuses e abandonou o Deus vivo e verdadeiro. E Jeremias começou a dar uma notícia para aquela nação. Começou a falar: olha, o anticristo ainda está por aí. O espírito do anticristo ainda reina por aí em algumas nações. E se vocês não se converterem, Deus vai permitir que um rei adversário destrua todos. E a Bíblia diz, depois você pode ler na sua casa, no capítulo 30 até o capítulo 39, precisamente no capítulo 39 do livro de Jeremias, que no ano do rei Zedequias, Israel não estava se convertendo, Israel estava distante da presença de Deus. Então Deus permite que Nabucodonosor invada Israel e leve cativo todas as pessoas. Sabe o que eles faziam na época de levar cativos? O texto e a história vai dizer que os assírios colocavam anzóis na boca dos homens. Anzóis para puxarem os homens pela boca. Algumas mulheres eram abusadas e serviam como escravas sexuais. Algumas crianças ou eram mortas ou elas eram levadas também para serem escravos. E a maioria dos homens, eles eram escravizados ou eram mortos. Então surge um homem poderoso sobre a terra. Da linhagem de Babel, agora estamos na Babilônia. Babilônia está construída no mesmo lugar em que Babel foi construído. E agora não é Nimrod, agora é Nabucodonosor, que se pensa tão poderoso, que se pensa tão senhor sobre a história, que ele persegue, invade Israel e destrói o tabernáculo, destrói o santo dos santos e destrói a tenda da aliança.
Sabe por quê? Preste atenção nisso que Deus está falando conosco nessa noite. Quando nós vivemos uma vida de pecados, quando nós vivemos uma vida de afastamento, aquele afastamento e aquele pecado gera brechas no nosso coração e no nosso relacionamento com Deus. E quando nós vemos a nossa intimidade, o nosso tabernáculo já está completamente destruído. Há pessoas que não têm coragem nem de orar mais, porque vivem uma vida de afastamento tão grande, uma vida de pecado tão grande, que quando olham para a sua intimidade com Deus, que quando distração, né, meu irmão? Voltou. Acompanha comigo. Não é um texto fácil, não é uma noite fácil. A gente precisa prestar atenção. O texto está dizendo para nós que Deus é o Criador. E agora nós já estamos na Babilônia, num tempo onde a humanidade, inclusive o povo escolhido, o povo eleito, está totalmente distante de Deus. Só que no meio desse caos, no meio do templo destruído, no meio da confusão, Deus levanta um profeta. Esse profeta é Daniel. E Daniel escreve no seu livro que no final dos tempos, Deus enviaria o Messias prometido. O Messias prometido, ele resgataria Israel. Ele retornaria com Israel para de volta ao seu lugar, para de volta com a intimidade com Deus. E o nome desse Messias seria Filho do Homem. Daniel capítulo 7, depois você pode ler na sua casa. O nome desse Messias seria Filho do Homem. E ele começa a profetizar, e Israel então começa a ter uma esperança. Vem um Messias, vem um libertador, vem alguém que vai destruir a Babilônia. Só que o que acontece na história, meus irmãos? Quando a Babilônia é destruída, o rei da Pérsia, Xerxes e Ciro, Dario, se levantam, destrói a Babilônia, mas continuam oprimindo o povo de Deus. Depois da Pérsia, vem então os gregos, Alexandre o Grande, chamado Grande também com o espírito do anticristo, um conquistador, um dominador, para destruir os povos e continua oprimindo e perseguindo o povo de Deus. Depois que Alexandre o Grande morre com 30 anos de idade e seus generais governam sobre aquela geração, vem um novo reinado, vem um novo espírito. Agora vem Roma, que governa com espada poderosa, que governa com mão de ferro e que continua perseguindo o povo de Deus. Até que de repente, e Deus sempre tem os seus de repente, não é, igreja? Deus sempre tem o de uma hora para outra. Até que de repente, uma estrela é vista no céu. Até que no meio da opressão, no meio da perseguição romana, no meio de um contexto onde os judeus não tinham liberdade, não tinham vez, uma estrela é vista no céu. E alguns reis magos caminham em direção a Israel. E ao caminhar em direção de Israel, eles falam: eis que o Filho do Homem vai nascer. O Messias prometido de Israel está vindo. A nossa esperança, o nosso libertador irá nascer. Chegou a esperança para Israel. Só que quando a notícia é espalhada, quando aqueles 3 reis magos, ou não 3, né, não sabe a quantidade, quando eles vão para Jerusalém, para adorar a Deus em Belém necessariamente, não em Jerusalém, o espírito do anticristo age novamente. E ele age na pessoa de Herodes, porque os homens, meus irmãos, sempre querem ter o domínio. Os homens sempre querem ter o poder. Os homens sempre querem ter a glória. E Herodes, manifestado pelo espírito do anticristo, ao descobrir que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, o Filho do Homem iria nascer, a primeira coisa que Herodes faz é colocar um decreto: matem todas as crianças recém-nascidas. Porque para o espírito do anticristo, o nascimento do Salvador é uma notícia insuportável. É uma notícia insuportável. Mas aprove a Deus que, apesar de Herodes, apesar dos governantes, apesar dos espíritos do anticristo, o Messias nasceu, o Verbo se encarnou, o Emanuel esteve entre os homens, Deus veio à terra, andou aqui como eu e você, e não foi homem algum, não foi Herodes algum, não foi rei algum desse tempo que impediu a obra do Messias, do Emanuel. Só que algumas coisas não saíram como planejado. O Emanuel vem a essa terra e ele toma para si
Mateus capítulo 18, o título de Filho do Homem. O texto de João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus... Irmãos, preste atenção nisso. O espírito do anticristo, se puder, ele vai perverter e corromper até os eleitos. Mateus capítulo 24, se possível, ele enganaria até os eleitos. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus... Vem comigo, igreja, mas os seus... não receberam. Jesus veio para a nação de Israel e veio salvar a humanidade, mas a humanidade estava tão cheia de si, tão cheia de vaidade, tão cheia de domínio, que ela rejeitou até o Messias encarnado. Só que há algo muito interessante. Esse cordeiro é pego pelo seu próprio povo. Esse Messias é pegado pelas mãos pelo seu próprio povo e é entregado para aqueles que eram o símbolo do anticristo. É entregue para Pilatos, é entregue para Roma. E uma vez entregue o cordeiro para Roma, o cordeiro foi entregue para a imolação. O cordeiro foi entregue para a morte, porque tudo que os espíritos do anticristo desse tempo quer fazer é matar todo tipo de esperança, é matar toda a mensagem de salvação, é destruir todos os planos de Deus. O cordeiro foi morto. O texto diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Em Atos capítulo 1 e capítulo 2, você pode ler na sua casa, depois de Jesus ter ressuscitado, os discípulos encontram o Messias, e ao encontrar o Messias, os discípulos fazem uma pergunta para ele, preste atenção nisso. Os discípulos, os 12 apóstolos que andaram 3 anos com o Messias, perguntam a seguinte coisa para ele: quando vai ser que você vai estabelecer o seu reino aqui na terra? O coração dos discípulos ainda estava infectado. O coração dos discípulos ainda estava sujo. Eles ainda pensavam com as categorias políticas. Eles ainda olhavam a história, ainda olhavam o Messias como um líder político, como um governador político, como uma autoridade política que iria destruir César e iria se assentar no trono de César. E aí Jesus, ele dá uma das últimas lições aos seus discípulos, e ele dá uma lição para mim e para você nessa noite. Para um povo que é perseguido, para um povo que enfrenta tribulações, para um povo que vê a sua Bíblia rasgada, vê a sua fé violentada, debochada, para um povo que liga a televisão e vê o seu Cristo sendo debochado, vê o seu Cristo sendo menosprezado, para um povo que é perseguido, para uma igreja ao redor do mundo que é lançada em prisões, que é lançada em lugares terríveis, em calabouços, em prisões, em destruições. Para esse povo perseguido, destruído, Jesus tem uma notícia, e é uma notícia de consolação: o meu reino não é deste mundo. Isso não parece uma notícia boa. Isso não parece uma notícia boa. Na hora que eu achei que você ia destronar César, tu fala que o teu reino não é desse mundo. Na hora que eu achei que você ia destruir César, Nabucodonosor, tudo aquilo que o anticristo plantou na humanidade, você fala que o teu reino não é deste mundo. E agora o que vai ser da tua igreja? E o que agora vai ser dos eleitos? Só que o texto diz, no capítulo 5, e por isso que o livro do Apocalipse é um livro enigmático, é um livro que trabalha com analogias, é um livro que trabalha com símbolos. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, o João, que estava lá em Atos capítulo 1, agora está vendo os céus abertos. E ao olhar os céus abertos, ele está vendo aquele mesmo cordeiro. E a primeira coisa que ele vê sobre o cordeiro é que o cordeiro parece morto. E eu tenho uma notícia para dar para você que é perseguido pelo Evangelho. Eu tenho uma notícia para dar para você que vê a sua fé debochada, vê a sua fé menosprezada, vê o seu Cristo, o nosso Cristo, sendo debochado, vilipendiado. Ele parece estar morto, ele parece estar destruído, ele parece estar rendido, só que o cordeiro que parece estar morto, ainda está de pé. Ainda está de pé. Isso é uma notícia terrível para César. Agora você imagina os romanos lendo esse livro,
Você imagina o império lendo esse livro? Você imagina os espíritos do anticristo, que se sentiam senhores do mundo, que se sentiam soberanos sobre o mundo? Agora você imagina, meu irmão que está me ouvindo nessa noite em Vista Alegre, você imagina os espíritos do anticristo hoje? Você imagina os governantes, aqueles que oprimem as nações, aqueles que perseguem agentes inocentes dessa terra, aqueles que geram pobreza nas nações, aqueles que querem enriquecer às custas do pobre e do oprimido, aqueles que perseguem a igreja de Jesus, aqueles que são movidos pelo espírito do anticristo. O Apocalipse tem uma notícia terrível para eles, e eles ainda não se aperceberam disso. O cordeiro parece morto. O cordeiro parece que foi derrotado, o cordeiro parece que foi vencido, mas o cordeiro está de pé, está na sala do trono, e ele governa sobre todas as coisas. Volta lá comigo no texto, capítulo 4 do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Olha só olha por quê, irmãos. João tinha que escrever em código, pastor. Porque, irmãos, João está em Patmos. Ele está preso. Ele vai mandar um livro para as igrejas. Quem é que vai levar o livro? O Império Romano. Como é que ele fala mal do imperador? Como é que ele fala que esses impérios que perseguem os cristãos, como o Vespasiano, o grande arquiteto, o grande pensador da dinastia Flaviana, dos Césares, Vespasiano manda construir o Coliseu, e ali dentro do Coliseu ele lançava cristãos às feras. Ele lançava cristãos à perseguição. A história vai dizer, você pode procurar o seguinte livro, Os Mártires do Coliseu. A história vai dizer que cristãos eram lançados pelo imperador Vespasiano dentro do Coliseu, para serem comidos por leões, para serem comidos por tigres, para servir de alvo pelos gladiadores. E às vezes, cristãos tinham uma morte simplesmente terrível. Eles eram lançados aos cães, porque as feras, como leão e tigres, comem ou matam logo pela jugular. Os cães não, os cães iriam comendo aos poucos. Cristãos e mais cristãos eram lançados pelos imperadores romanos para morrer. Eram lançados pela perseguição. O filho de Vespasiano, Domiciano, é o imperador no contexto do Apocalipse. É o imperador quando João está escrevendo o Apocalipse. Domiciano mandou construir em cada cidade um templo, ou aonde houvesse um templo em cada cidade, ali haveria um trono, e ele, e o nome dele era adorado. Porque o espírito do anticristo deseja a adoração. Porque o espírito do anticristo deseja o poderio. Porque o espírito do anticristo deseja toda a glória, toda a honra para ele. Só que havia um grupo, meus irmãos, havia um pequeno grupo, e o nome desse grupo era os do caminho, que mais tarde eles vão ser conhecidos como cristãos, que quando Domiciano manda construir templos, ou dentro dos templos um local de adoração a César, um local de adoração ao imperador, havia um grupo, os do caminho, os cristãos que não se dobravam a César, que não se dobravam aos imperadores do anticristo, que não se dobrava à influência maligna nesse tempo. E isso era terrível para César, isso era terrível para o Império Romano. E aí nós chegamos no capítulo 4, versículo 11, e olha só a notícia que João tem para César e para a igreja. Se você não sair daqui nessa noite glorificando a Deus, rendendo a Deus adoração, é porque eu e você não entendemos essa mensagem do Apocalipse. Olha o que vai dizer no capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor, não está falando de César, não está falando dos espíritos do anticristo. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a honra, a glória, a honra e o poder, pois foi você que criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram. Deus foi um Deus criador. E agora mais à frente, capítulo 5, versículo 9. Olha o cântico que está sendo entoado no céu. Eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir o selo, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação,
tu constituísse reino e sacerdotes para todo sempre. Versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. João está escrevendo um livro que é uma notícia terrível para o espírito do anticristo. João está escrevendo um livro que é uma notícia terrível para César. João está escrevendo um livro, e agora a gente precisa atualizar esse livro. Não atualizar a Bíblia, mas contextualizar esse livro para nós. Nós precisamos trazer isso para o nosso tempo e entender que apesar de parecer que as notícias são ruins, apesar de parecer que tudo está dando errado, apesar de parecer que a história perdeu o controle, apesar de parecer que os espíritos do anticristo estão governando a raça humana e que tudo vai dar errado. Eu sei que quando eu e você ligamos a televisão, as notícias são terríveis. Eu sei que quando eu e você abrimos a internet, parece que tudo vai dar errado. É catástrofe, tsunami, confusão, economia ruim, guerras e rumores de guerra. Eu sei que parece que todas as notícias são ruins. Eu sei que parece que o anticristo venceu. Eu sei que parece que os governos dessa terra têm um poder absoluto. Mas Jesus, através de João, no livro do Apocalipse, está dando uma notícia à sua igreja. E essa notícia chegou à igreja de Vista Alegre nessa noite. Essa notícia, ela percorreu todas as igrejas durante 2000 anos. Não é César que é digno. Não é o espírito do anticristo que é digno. Não são os governadores do tempo presente que são dignos de honra, de aplauso. Digno somente aquele que está assentado no trono, e é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de adoração, ele é digno de riqueza, ele é digno de poder. Avisa para as forças do anticristo, avisa para os perseguidores da igreja de Jesus, que Deus ainda está assentado sobre o trono, e junto dele está o seu Cordeiro que foi morto e reviveu. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Isso é uma notícia insuportável para César. Isso é uma notícia insuportável para Herodes. Isso é uma notícia insuportável para Nabucodonosor. Isso é uma notícia insuportável para todo humano que se deixou se levar pelo canto da serpente. Porque o humano, lá na criação, quando foi criado por Deus, foi criado para ter comunhão com Deus. Mas pelo desejo e pela vaidade de ser igual a Deus, foi expulso. Mas agora há um cordeiro, irmãos. Há um cordeiro que foi imolado. E aí aqui a gente precisa ver mais um ponto. Volte comigo, Apocalipse capítulo 5. Preste atenção que Deus está dando uma revelação muito grande para nós nessa noite. Eu sei que é um livro muito difícil de se entender. Eu sei que é uma história muito expansiva. Mas Deus está nos revelando o seu plano da criação aqui nessa noite. Deus está nos revelando o seu plano da redenção aqui nessa noite. Lembra quando eu falei que o Deus Criador é o Deus de novas oportunidades? Aqui o texto está dizendo para mim e para você que o mesmo Deus Criador é o Deus Remidor. O que significa isso? Que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Que quando Deus criou o plano para a humanidade, ouça isso, Ele sabia que eu e você nos corromperíamos. Deus sabia que a gente ia comer do fruto. Deus sabia que a gente escolheu o lado ruim da história. Deus sabia que a gente era vaidoso, orgulhoso. Deus sabia que íamos nos corromper. Mas o texto está falando um outro ponto aqui. O segundo ponto que esse texto está falando para nós nessa noite é que no plano de Deus, o mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que reme. O mesmo Deus que gera todas as coisas é o mesmo Deus que purifica todas as coisas. Em outras palavras, eu tenho uma notícia para você. E eu quero falar para pessoas aqui nessa noite, e eu sinto o Espírito Santo me levando a falar isso aqui para alguém nessa noite. Pessoas que se sentem distantes de Deus. Pessoas que se sentem abandonadas por Deus. Pessoas que não se sentem dignas de chegar na presença de Deus. Pessoas que não se sentem dignas de adorar a Deus.
por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de um afastamento, por causa de alguma coisa que aconteceu, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. O Deus que criou é o mesmo Deus que remiu todas as coisas. Quando Ele criou você, do jeitinho que você é, Ele já tinha um plano da salvação para a tua vida, para que você não perca a intimidade com Ele, para que você não perca o acesso a Ele, para que você não seja entregue aos espíritos do anticristo. Então talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite. Talvez Deus esteja alertando a igreja dele aqui em Vista Alegre. O mesmo Deus que cria todas as coisas é o Deus que já sabia que a humanidade iria se afastar, mas é o Deus que morreu por mim, por você. É o Deus que se sacrificou por mim e por você. E talvez exista alguém aqui nessa noite, nesse auditório, ou alguém nos ouvindo no online, que está distante da presença de Deus, que está distante da vontade de Deus, que se sente numa vida de pecado, numa vida de corrupção, numa vida de erro, numa vida longe da presença. E os espíritos do anticristo estão dizendo para você: você não vale nada, você não serve para nada, você é pecador. Eu tenho uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus para você nessa noite. O mesmo Deus que te criou é o mesmo Deus que te remiu. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele morreu para te salvar, Ele morreu porque Ele te ama, Ele morreu para te trazer para perto, porque Ele quer ter intimidade com você. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Porque os Césares, eles queriam dominar sobre todos. Mas olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Versículo 9. Digno de receber o livro e abrir o selo, pois foste morto e com o teu sangue. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite. Com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Pastor, César queria escravizar a todos. César queria dominar sobre todos. O espírito do anticristo fazia com que as mulheres no Império Romano só servissem para procriação. Jovens, crianças, outros povos eram dominados e escravizados. Crianças e mulheres e até homens eram abusados e vilipendiados. E aí Jesus, através de João, tem uma notícia para César. Pelo Cordeiro de Deus, César, pelo sangue do Cordeiro, todos os povos não te pertencem mais. Você pode dominar com espada, você pode dominar com força, mas pelo sangue do Cordeiro foram comprados gente de toda tribo, língua, povo e nação. Mas não foram comprados para serem abusados, não foram comprados para serem vilipendiados, não foram comprados para serem destruídos, não foram comprados para não ter dignidade. Todos aqueles que foram comprados da mão de César, que foram comprados da mão do anticristo, que foram resgatados pelo Cordeiro, de todo povo, tribo, nação e língua, todos eles foram feitos rei e sacerdotes para o nosso Deus, e eles, e não César. E eles, e não o espírito do anticristo. E esses que antes não tinham dignidade, esses que antes eram perseguidos, esses que antes eram escravizados e que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, não foram comprados para sofrer novamente, mas foram comprados para reinar e reinarão sobre a terra. Isso é uma notícia terrível para o anticristo. Isso é uma notícia terrível para Satanás. Isso é uma notícia terrível para a besta. Avisa para César, avisa para o anticristo que ele não vai reinar para sempre, e que esses povos, esses simples, esses que são oprimidos, eles que reinarão sobre a terra. Eles são nação de reis e sacerdotes. Isso é uma notícia gloriosa para a igreja. Se você não tiver esperança nesse texto, eu não sei mais o que vai gerar esperança no teu coração. Se isso não gerar uma expectativa de salvação no teu coração, eu não sei mais o que vai gerar esperança no teu coração. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Que ainda hoje o espírito do anticristo age no mundo. Que ainda hoje, e no último mês, com certeza vocês viram essa notícia, foi feito um filme sobre crianças que são levadas e mercados para serem abusadas sexualmente. Crianças escravizadas. Espírito do anticristo. Espírito do anticristo. E esse filme que foi produzido para denunciar o sequestro dessas crianças não foi aceito por nenhuma plataforma.
E em salas de cinema, onde o filme é transmitido, o que aconteceu? Notícias no mundo todo. A luz caiu, a sala deu problema, o filme se encerrou de uma hora para outra, porque Satanás e o espírito do anticristo não aceita a denúncia, não aceita perder a honra. Satanás não aceita perder o domínio sobre as coisas. E sabe o que o texto está falando para mim e para você nessa noite? Para a gente não viver de elucubração teológica. O texto está dizendo que quando o reino de Deus e o seu cordeiro chega, essas crianças que são sequestradas, elas são libertas. O que o texto está dizendo é que o reino de Deus é um lugar onde as crianças têm dignidade. É um reino onde as mulheres têm dignidade. É um reino onde os homens têm dignidade. Onde as pessoas são protegidas. Onde as pessoas recebem alimento. Onde as pessoas recebem segurança. Onde as pessoas recebem saúde. O reino de Deus aqui nessa terra, que é a igreja de Cristo, aqueles que foram comprados pelo Cordeiro de Deus, são aqueles que lutam contra o espírito do anticristo. São aqueles que lutam para que Deus continue salvando gente de todo povo, todos os povos, tribo, línguas e nação. E aí eu te pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, antes de ir para o terceiro ponto: será que eu e você estamos implementando o reinado de Deus aqui nessa terra? Ou estamos cruzando os braços e assistindo o espírito do anticristo? Será que eu e você estamos pregando o reino de Deus na política, na sociedade, nas escolas? Hoje, em algumas escolas, é proibido até falar aquilo que a Bíblia ensina, não é, irmãos? Você sabia que na França, um país que historicamente foi cristão, hoje não pode ter nenhum presépio lá na época de Natal? O secularismo foi tomando de uma maneira tão forte as sociedades, que hoje o cristão quase não tem liberdade de professar sua fé. Se o cristão ensinar para os seus filhos aquilo que a Bíblia fala, é capaz na escola ensinar o totalmente contrário, e o cristão quase ser preso e perder a guarda do filho. Ou eu estou falando alguma loucura por aqui? Os espíritos do anticristo. E a igreja está cruzando seus braços? Ou a igreja está implementando dignidade, verdade e justiça nessa terra? Volta lá para o texto comigo. Versículo 13 do capítulo 5. Já vou terminar. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram amém. No capítulo 5 e no capítulo 4, João está dizendo, preste atenção nisso comigo. João, o primeiro ponto, diz que Deus é o Criador e Ele criou toda essa história. No capítulo 5, Jesus é o Cordeiro, é o remidor de toda a história. E agora, ao final do capítulo 4 e do capítulo 5, João vai dar a sua última revelação. E com essa última revelação, eu quero estar encerrando essa série de mensagens. Com essa última revelação, eu quero estar encerrando esse estudo que nós tivemos ao longo desse mês. Eu sei que foi um mês onde nós aprofundamos bastante coisa. E eu não quero me estender muito, porque a hora já é corrida, mas eu preciso encerrar nesse terceiro ponto. O texto está dizendo que, ao final de todas as coisas, acompanhe comigo o versículo 13. Depois que ele ouviu todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, eles ouviram a seguinte notícia. E você precisa prestar atenção nisso nessa noite. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Aqui tem um maior mistério do Evangelho. Aqui tem a principal notícia para a igreja. Aqui tem a maior esperança da nossa fé ou da nossa profissão de fé. E sem emocionalismo agora, sem querer forçar o texto, eu quero fechar essa série de mensagens falando algo para o teu coração. Eu quero fechar essa série de mensagens falando algo para você. Tem hora que a gente olha para a história da humanidade.
olha para as notícias que nós ouvimos no cotidiano. Presta atenção nisso. Eu já vou terminar com esse terceiro ponto. Tem hora que a gente olha para tudo o que está acontecendo. Fome, guerras, destruição. E tudo que a gente imagina é que não há um controle, que a história está confusa, que as coisas se perderam. Alguns chegam a dizer, realmente não tem esperança nenhuma. Outros falam, tudo vai de mal a pior. Alguns dizem, olha só, nessa vida a única certeza é a morte. Porque quando as contas batem, quando o filho fica doente, quando o avô ou a mãe fica enfermo, quando parece que os governantes da nação são corruptos e corruptores, quando a economia vai mal, quando todas as notícias são contrárias, parece que tudo deu errado. Parece que a antiga serpente, presta atenção nisso. Eu não vou forçar nada para o emocionalismo agora, porque eu creio no poder da palavra. Porque a antiga serpente, que vai ser conhecido como dragão no Apocalipse, que cantou no ouvido da humanidade e afastou a humanidade do seu propósito, parece que essa serpente venceu. É realmente Nero, Domiciano, Vespasiano, os imperadores do tempo presente estão lá governando. Pensa aí em alguém influenciado pelo espírito do anticristo. Pensa você, um Domiciano do nosso tempo. Espíritos do anticristo. E parece, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui nessa noite, que deu tudo errado. Que deu tudo errado. Nada deu certo. E aí o apóstolo João, e eu me sinto tocado com essa esperança nessa noite. O apóstolo João tem uma notícia para a igreja. Tem uma notícia para aqueles que passam fome. Tem uma notícia para aqueles que são lançados em cadeias e prisões. No contexto do Apocalipse, irmão que está me ouvindo nessa noite, um dos piores imperadores estava governando sobre Roma, o seu nome era Domiciano. A história nesse contexto aqui parecia que não tinha solução. E quando tudo parecia dar errado, quando tudo parecia um caos, João teve uma visão. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias a Deus. Quando tudo aqui na terra parecia um caos, quando tudo parece uma confusão, João olha para o alto. Quando tudo na tua vida, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nessa noite, parecer uma confusão, quando tudo parecer sem solução, quando tudo parecer sem saída, olha para o alto. E ao olhar para o alto, João tem a seguinte revelação. Ele vê um trono, e quem está sentado no trono não é César. Quem está sentado no trono não é a antiga serpente. Quem está sentado no trono não é o antigo dragão. Quem está sentado no trono não é Domiciano, não é Nabucodonosor, não são os poderosos dessa terra. Quem está sentado no trono ainda é o Criador. Ele ainda tem o controle da história. E quem está junto com o Criador é o remidor, é o cordeiro, é o resgatador da história. Quem está sentado no trono não são os espíritos do caos, não são os espíritos de Satanás.
quem governa a história, e ouça isso, igreja de Vista Alegre, nessa noite, quem governa a história da humanidade, quem governa a história da igreja de Vista Alegre, quem governa a minha e a sua vida, é aquele que está sentado sobre o trono. E ao ver quem estava sentado sobre o trono, e não a César, não a Satanás, não aos espíritos do anticristo, mas a Deus sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, todo o culto celestial, os 4 seres viventes, os 24 anciões, milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, e todos os povos, todas as tribos, todas as nações, daqueles que foram libertos dos poderes do anticristo, todos juntos, em um grande culto celestial, em um grande culto de adoração, eles proclamam em direção ao trono: sejam a Ele o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. César não tem o controle da história, Satanás não tem o controle da história, o anticristo não tem o controle da história. O controle da nossa história está na mão do nosso Senhor e do seu Cordeiro. Você precisa sair daqui nessa noite com essa expectativa. Eu e você precisamos sair com essa esperança no coração. Eu sei que todas as notícias parecem contrárias, mas o Senhor não perdeu o controle da história. Desde Adão, em Cristo, até o final dos tempos, Ele é o Criador e Ele é o Remidor. Ele é quem gera e Ele é quem resgata. Ele é quem cria e Ele quem traz todas as coisas de volta para si. E um dia, você que está me ouvindo aqui nessa noite, eu e você estaremos na sala do trono. Oh, glórias a Deus! Eu e você estaremos na sala do trono. Aleluia! Eu e você estaremos lá naquele grande culto celestial. E a antiga besta, o dragão, a serpente, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Significa que ele vai ser dizimado, que ele vai ser consumado, que ele vai ser destruído. Mas nós, as gentes de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações, estaremos na sala do trono, em um grande culto celestial. Por isso eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Antecipe o céu para aqui, para esse lugar. Vamos antecipar o céu para esse lugar. E o que significa, pastor, antecipar o céu aqui para esse lugar? Vamos prestar um grande culto de adoração ao Senhor nesse lugar. Vamos entronizar aquele que é o Senhor. E amanhã, eu não sei o amanhã. Pode ser que César entre por aquela porta. Pode ser que César feche essa igreja, apague essas luzes e nos mande para as ruas, mande os pastores para a prisão. Pode ser. Mas ainda que César pense em governar alguma coisa, o controle não saiu da mão do Criador. Fique de pé aí no seu lugar. Quem está sentado no trono? Quem é que está sentado sobre o domínio de todas as coisas? Ao longo desse mês de julho, nós estivemos debruçados nas cartas do Apocalipse. Só que ao fechar essas cartas, presta atenção nisso, e ao parar de olhar, e eu já vou encerrar esse culto, e ao parar de olhar para aqui, para as igrejas, João olha para o trono de adoração.